Olá, está no ar Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. É muito bom estar com você nessa semana mais uma vez. E essa semana nós vamos falar sobre um braço da nossa igreja, da Igreja Batista Bethesda, que é a ABASC, que é a Associação Beneficente de Ação Social Compaixão. E nós vamos entrevistar hoje o Cláudio Pires, que é o presidente da nossa ABASC. Ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Também nós temos os nossos quadros, como você já sabe, preparados especialmente para você. Você vai ficar ligado nas notícias da Bethesda e eu quero desafiar você a marcar na sua agenda, porque nós queremos desafiar você a acompanhar o que está acontecendo e conhecer a nossa família. Fique ligado. E aos sábados, a programação com os jovens da Bethesda. Às 18 horas, Live Evolution. E às 20 horas, Live Livre. Ligue para a vida. Uma palavra amiga ao alcance de suas mãos. Todos os dias uma mensagem de paz para a sua família. 3413-3519. 3413-3519. E a partir do domingo, dia 8 de junho, a nossa nova série de mensagens, Entrando em Campo, Vencendo o Jogo da Vida. E o tema dessa semana será Saindo do Banco de Reservas. E participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos, as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a extensão social da Igreja Batista Bethesda e nós vamos entrevistar aqui o Cláudio Pires, o Dinho, mais conhecido como Dinho, que é nosso ministro de Ação Social lá. Muito bom ter você aqui no Viva com Excelência, Dinho. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através do trabalho da extensão da igreja na nossa comunidade, com as nossas crianças, as famílias da nossa comunidade. Então, estamos aqui para levar para o pessoal aí tudo aquilo que Deus tem feito. Dinho, antes da gente falar da BASC, né, o que a gente tem realizado lá, fala um pouquinho do teu ministério, o que Deus está fazendo, como é que começou isso? Então, começou na questão de depois que eu me converti, que aí eu fui trabalhar com uma equipe de ação social que eu conheci, né, que é o Matheus Boba, do Toque, que eu fiquei 2 anos com eles lá, tudo. E aí depois Deus me direcionou para fazer uma escola de missões, tudo. E nesse tempo, na escola de missões, Deus começou a colocar esse anseio no meu coração de trabalhar com as crianças da nossa comunidade e, consequentemente, com as suas famílias, tudo, para que a gente pudesse ir. E eu me lembro bem, porque como pastor da igreja, a gente achava que o foco ia ser o trabalho com dependentes e aí quando você falou, não, o foco, o pastor agora é crianças. Não é que foi um choque, mas como é que foi isso aí no seu coração? Porque o que Deus falou lá para começar a trabalhar com Então, crianças? A questão de... Eu fui com esse foco também, que eu fiquei 2 anos com o Matheus, estava trabalhando junto com ele. Quando cheguei lá, todo direcionamento de Deus foi voltado para trabalho com crianças. Todo o estágio que eu fui fazer no prático, teórico na escola e o prático, Deus me direcionou. E alguns textos que Deus foi me mostrando na questão de trabalhar com crianças, da questão da prevenção com as crianças. A gente precisa ter o trabalho com aqueles que já estão no mundo das drogas, já estão ali, tem esse trabalho, mas a gente precisa um trabalho de prevenção também. Senão nunca vai cessar essa questão. A gente fazendo um trabalho de prevenção para que a gente possa também trabalhar com esses que estão, que a gente também continua trabalhando com as parcerias que a gente tem como igreja. Dinho, antes da gente continuar a falar um pouco de tudo como aconteceu, a BASC, o que a gente tem realizado, você que está em casa vai ver novamente um 180 graus, a história do Dinho, que já foi apresentado alguns programas atrás. Você vai mais uma vez ver a história do Cláudio Pires. Então, eu sou natural do Ceará, né? Vim para Piracicaba em 93, final de 93 para 94. Vim para trabalhar e chegando aqui comecei
comecei a me envolver, assim, questão do trabalho, tudo, e aí algumas escolhas que eu fui fazendo. Aí nesse meio tempo eu comecei a me envolver com bebida, e isso foi trazendo algumas outras consequências, me envolvendo mais fundo, aí conheci, né, a cocaína, tudo. Chegou um estágio que eu virei totalmente dependente, que era todos os dias eu usava, né, chegava a usar 50 gramas por dia, né, e trabalhava tudo, mas isso foi me aprofundando mais. Perdi o relacionamento das pessoas que eu mais amava, que era minha família, né? E minha família sempre me apoiando ali, e isso me levou a entrar no mundo do tráfico, né? Passei a consumir e traficar também droga, tudo. Eu cheguei a me envolver com isso também, questão de casas noturnas, essas coisas, né? E eu sempre entendendo, algo falava dentro de mim que eu estava errado, que aquilo não era o que realmente eu poderia experimentar na minha vida, viver. E porque eu sempre tive dentro da minha casa um exemplo, né, que era minha mãe, meu pai, cristãos, né, me ensinando, falando para mim da palavra, mas eu fiz as minhas escolhas. E no ano de 2006, né, a minha mãe fazia parte da Igreja Batista Bethesda, né, sempre lá pedindo oração pela minha vida, tudo. E no ano de 2006, eu e meus irmãos, a gente tomou a decisão de fazer uma surpresa para ela, né, e a gente foi lá na Igreja Batista Bethesda, todos nós, eu e mais 4 irmãos que eu tenho. Cada um levou uma rosa para ela fazer uma surpresa, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu só lembro que eu entreguei a rosa para ela, e depois eu lembro que eu estava lá na frente, lá entregando minha vida para Jesus. Eu fiz uma escolha de convidar ele para morar no meu coração, para mudar a minha vida, que eu fiz uma oração ali na frente, né, de joelhos, ali entregando minha vida para ele, e falei para ele que eu não aguentava mais viver daquele jeito, que eu entendia que eu estava distante dele. E eu falei para ele, falei: Senhor, se o Senhor transformar a minha vida, que eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso, como eu fui louco para o mundo, né, para as coisas do mundo, eu vou ser louco e vou fazer o melhor para o Senhor. Eu glorifico a Deus, né, eu agradeço a Ele, porque apesar de quem eu era, Ele transformou minha vida, e hoje Ele me dá o privilégio, né, de, como Ele falou comigo em alguns momentos da minha vida, que Ele queria usar a minha vida, e hoje Ele me dá o privilégio de ser líder, né, presidente de uma ONG, né, que é um trabalho que a gente tem na nossa comunidade aqui com crianças, com adolescentes, né. Então, assim, hoje a gente tem um trabalho social na comunidade, a gente atende 60 crianças com a escolinha de futebol, a gente tem um trabalho com esporte, uma escolinha de futebol, e a gente tem um trabalho com as crianças todos os dias na casa, a sede da BAS, que é a nossa associação, né, que atende cerca de 40 crianças, tá? Então a gente tem buscado, e eu louvo a Deus que Deus me dá esse privilégio, sabe, de ser usado por Ele, de fazer a diferença na vida de pessoas. Isso não tem preço, assim, por isso que eu honro a Ele, busco honrar com a minha vida, tá? E hoje eu realmente tenho o sentido da vida, eu sei que o sentido da minha vida é estar no centro da vontade de Deus, no propósito dEle, então quero agradecer aí e falar que você que tá aí, que talvez você não tenha mais sentido na sua vida, como eu, em alguns momentos, tentei até tirar minha própria vida, tá? Talvez você se encontre nessa situação, mas creia que tem um Deus que te ama, e Ele pode transformar a tua vida como Ele transformou a minha, e pode te usar poderosamente para fazer a diferença em muitas vidas. Aí eu vou agradecer você pela sua história, né, que abençoou a gente demais. Mas, Dinho, fala um pouquinho aí como começou a BASC, faz pouco tempo, né, oficialmente como uma ONG, como uma ONG. Como é que começou o início aí da BASC, que foi a escolinha de futebol lá com Paixão? Então, o início, como eu tinha falado, eu fui para a escola de missões, Deus começou a direcionar, e Deus colocou esse anseio no meu coração de começar a trabalhar com as crianças. E aí eu falei: Deus, mas como que eu vou fazer? E aí Deus colocou no meu coração o anseio de fazer o curso de treinador, que eu cheguei a compartilhar com o pastor, a igreja me abençoou para mim fazer o curso lá. E há 4 anos atrás a gente começou o trabalho com a escolinha de futebol com 60 crianças da nossa comunidade. E até hoje a gente tem esse trabalho com a escolinha. E hoje também a gente tem a sede, que é a Casa com Paixão, que a gente trabalha hoje com 60 crianças também. E essa questão, eu lembro que nasceu da escolinha, era futebol. E a gente fala talvez um pouco para quem está em casa, que ainda tem, né, a escolinha, mas sim, foi primariamente as pessoas que estão ali ao redor, né?
Mário Dedini, Bosque do Lenheiro, Mutirão, Jardim Gilda. Gilda. Como é que funciona ainda o trabalho da escolinha? Escolinha de futebol, primeiro de tudo, a gente tem uma ficha de inscrição, que os pais vêm fazer essa ficha. A gente explica para eles como que a gente trabalha. E aí, consequentemente, a gente tem treino duas vezes por semana com eles. E a gente entra em alguns campeonatos, envia alguns meninos para fazer teste e tudo. Mas o nosso Você fala foco, teste até em clubes de futebol. em clubes de futebol, a gente tem uma parceria com o pessoal do Sul, que a gente já mandou alguns meninos para lá. Aqui na região também, a gente leva eles para fazer teste e tudo. E a gente trabalha não só o futebol, mas o nosso foco maior é fazer, né, cidadãos, pessoas com valores, caráter, que amanhã depois, mesmo que ele não venha ser um jogador, mas aonde ele estiver, ele vai ser bem sucedido, porque ele vai ter caráter, vai ter princípio e valores que não vão ser negociáveis na vida dele. E, Jim, fala um pouquinho da escolinha, né, que tem lá pessoas, tem preparadores físicos, tem voluntários, mas, na verdade, fala um pouquinho das histórias. Como é que foi no início, aquelas crianças que começaram, dando os primeiros passos lá, que foram para jogar futebol, como elas eram e como é que o impacto, talvez, desse projeto na vida delas hoje, passados alguns anos? Sim, sim. Foi muito impactante para a gente. A gente tem uma equipe, todos nós trabalhamos na escolinha, tanto na escolinha como na BASC, na sede. São todos voluntários, ninguém ganha nada, todo mundo está lá servindo. E foi muito impactante para a gente, porque era tudo novo para a gente. Mas a gente sabia que Deus tinha direcionado. Então a gente buscou profissionais da nossa igreja, pessoas que são voluntários de outras igrejas, até que vieram para abençoar a gente. E a gente começou o trabalho, preparador físico, pessoas que fizeram o curso de treinador de futebol, como eu fiz, outras pessoas também. Deus trazendo pessoas para que a gente pudesse montar essa equipe. E foi muito impactante para a gente, porque a gente achou que ia chegar lá, a gente ia ser falar fácil. de futebol, ia ser fácil, e a gente se viu em algumas situações que Deus nos desafiando. E isso que Deus colocou no nosso coração, que acima de tudo aquelas crianças elas não precisavam apenas de futebol. Ali era um meio para que eles pudessem ser amados, para que eles pudessem ser aceitos, ser ouvidos. E o nosso foco maior é criar relacionamento com eles. Mostrar para ele que a gente está ali porque a gente ama eles e a gente se importa com eles. Então isso foi muito impactante para a gente. Tem até a história de um menino que chegou a falecer, né, que era da escolinha, que é o Gustavo, né, de uma família que a gente acompanha faz já desde quando a gente começou. E ele chegou a falecer com uma doença rara, né, que os médicos não descobriram. Tudo isso mexeu muito com a gente. E principalmente comigo, que era tudo novo. E aí eu falei com Deus, Deus, mas por quê? E Deus mostrou para mim, pra gente, como equipe lá, que a nossa parte a gente tinha feito. A gente tinha amado ele tinha ouvido que era o certo. Então foi para isso que Deus chamou a gente, pra gente fazer. Então é isso que a gente tem buscado, acima de tudo, criar relacionamento com eles, que os pais saem cedo para trabalhar, chegam tarde, não tem esse tempo. E o tempo que eles ficam com a gente é para que a gente possa ouvir eles, deixar eles falar, tá ali para abraçar eles, corrigir, disciplinar, ensinar, mas acima de tudo amar, abraçá-los, porque é isso que vai fazer diferença na vida deles. E aí o trabalho, né, que era uma escolinha, cresceu, e aí veio a ideia da Casa Compaixão, né, que atua e hoje se transformou na ABASC, que é a Associação Beneficente de Ação Social Compaixão, que é esse braço social. Fala um pouquinho como foi esse desenvolvimento da escolinha para a casa. Qual que era a primeira ideia da casa que ainda existe lá? Então, foi algo direcionado, porque como a gente trabalhava com as crianças, consequentemente a gente teria que trabalhar com as famílias, porque não tem como você trabalhar com as crianças, você não tem contato com as famílias. E essas crianças que estavam com a gente na escola, eles tinham irmãos menores também. E aí Deus começou a direcionar. Aí foi quando a gente sentou, compartilhei aquilo que Deus tinha falado da casa. E aí a gente correu atrás e começamos com a casa. E a casa, a gente tem um trabalho com a família desses da escolinha, irmãos deles e mais algumas crianças da comunidade. Então a casa é um trabalho conjunto para que a gente possa cuidar não somente deles, mas um trabalho no todo da família, para que toda a família possam entender e andar no mesmo foco, no mesmo entendimento. Entendeu? Então isso que... Esse acho que é o desejo, né? O desejo da BASC, né? Da Casa Compaixão, que era o projeto Compaixão, é tocar a vida das pessoas com amor e compaixão, é isso? Isso, por isso que é compaixão.
não é? Deus colocou isso quando eu estava na escola de missões. Deus trouxe 4 textos bíblicos que falam que Jesus tinha compaixão. E Jesus ele se importava com cada área do ser humano. Física, espiritual, psicológica, emocional, tudo, entendeu? Então, Deus levou a gente a entender isso. Então, o nosso trabalho é um todo. Trabalhar com o homem todo. Cessar toda a necessidade deles, buscando sabedoria em Deus, com pessoas que Deus tem somado. Então, o nosso trabalho é nesse foco, para que eles possam entender isso e toda a família possam ter a transformação no geral na família. Dinho, antes da gente continuar aqui, a gente vai ver lá agora uma reportagem. Você que está em casa vai acompanhar sobre a nossa BASC. Você vai ver um trechinho sobre o que está sendo realizado lá. Os trabalhos principais que nós fazemos com as crianças é um trabalho de ressocialização. Nós queremos tirar as crianças das ruas e fazer com que eles saiam do colégio e tenham o que fazer. Então, assim, temos aula de artesanato, bijuteria, aula de música, de ginástica, tem musicalização infantil, temos também trabalhos com os pais das crianças, de música também, a gente está iniciando agora, para que os pais se aproximem do trabalho que eles estão fazendo aqui. Mas tem o curso de cabeleireiro, que é voltado principalmente para a comunidade, que tem alguns pais de alunos também. Tem o curso de música, tem teclado e violão uma vez por semana. E vamos estar iniciando ainda esse mês o curso de digitação e computação. Tem o Bazar Beneficente, que toda a renda do bazar é devolvida, né, de volta para a comunidade, para a associação, tudo para as crianças, tudo a gente investe na casa. E o Mercado Solidário, que é para que a gente possa atender famílias carentes da região, não só das crianças que frequentam a associação, mas também de outras famílias que têm necessidades. O nosso relacionamento começa a ficar profundo e essa intimidade começa a crescer de uma forma surpreendente, né? A gente começa a se conhecer e ficar amigas e partilhar sonhos, projetos. E hoje já tem alguns alunos que são voluntários aqui, que já fazem muitos trabalhos, nos ajuda muito. A palavra para ser usada é surpreendente mesmo, o que tem acontecido no nosso curso. Com as pessoas que chegam para ser atendidas, com as alunas que conseguem fazer os seus trabalhos e ver que são capazes. E 6 alunos nossos já estão no mercado de trabalho, isso é muito gratificante. Eu fico feliz quando vou ao shopping e vejo pessoas lá que vieram aqui e estão lá trabalhando. Vou em salões da cidade, né, que tem nome e estão lá também fazendo seus trabalhos. É muito gratificante. No geral, em comunidade, em igreja, como profissionais, é que a união ela faz a força e a diferença na vida das pessoas e da nossa comunidade, com certeza. Você acompanhou um pouquinho sobre a Associação Compaixão, que nós realizamos lá. E, Dinho, verdade era a escolinha que passou a ser a casa, mas aí com o nosso desejo de fazer diferença na nossa comunidade, e é o que nós queremos como Igreja Batista Bethesda, que é servir a Deus na nossa geração, desse sonho que não era só a escolinha e a casa, mas talvez todos os projetos sociais, né, serem talvez colocados nesse braço. Nasceu aí a BASC, que hoje é uma ONG. Fala um pouquinho dos projetos que realizamos lá na BASC, na Associação Compaixão. Fala um pouquinho para quem está em casa, o que a gente tem feito. Então, a casa, hoje a gente tem algumas atividades, alguns cursos para a comunidade. E hoje a gente tem um salão de cabeleireiro, que funciona toda segunda-feira, com 3 turmas, de manhã, à tarde e à noite. Né, dá curso profissionalizante, atende as crianças da comunidade. Tá? A gente tem curso de artesanato. É um salão mesmo, né? Um salão montado, preparado para... com cabeleireiro profissional, que dá curso, pessoas que estão fazendo o curso, elas vão aprendendo e vão atendendo a comunidade, já praticando. A gente, com esse salão, a gente vai atender algumas entidades de Piracicaba também, que precisam de corte de cabelo, essas coisas a gente tem atendido. Quais são essas entidades? A gente tem atendido o CAD, que é uma clínica de recuperação, e a gente tem atendido também o Recanto do Vovô, que são idosos, que são cuidados lá, a gente tem ido atender eles. Cada mês a gente vai em a gente faz um levantamento para ver, a gente tem atendido essas comunidades.
E aí a gente tem um salão, a gente tem curso de artesanato, tem artesanatos diversos, que é fazer pulseira, colar, brinco, biscuit, pintura em tecido, a gente tem reforço escolar. Isso tanto para crianças quanto para adultos? Isso, tanto para crianças como para adultos. A gente tem curso de aula de teclado, violão. Musicalização Então, mesmo isso. infantil e para adulto também? Infantil e adulto, classes separadas, para que venha ter um foco certo, porque as crianças têm que ser Na de linguagem modo, delas, na linguagem delas. Então a gente busca estar no nível delas, ensinar no nível delas para que elas possam entender melhor e aprender melhor. Então hoje a gente tem esses cursos, a gente tem uma biblioteca comunitária, a gente tem um bazar que funciona todos os dias lá também, são doações que a gente recebe, e a gente tem o nosso mercado solidário, né, que é um mercado que a gente tem lá, um mini mercado lá na sede, que a gente atende famílias necessitadas da nossa comunidade. Hoje a gente tem atendido faixa de 40 famílias. E a gente acredita que a gente pode fazer muito mais, né? Que a gente está começando. O nosso intuito é de crescer cada vez mais e buscar atender o máximo que a gente puder, suprir a necessidade, o máximo que a gente puder da nossa comunidade. Foi para isso que Deus colocou a gente ali, para que a gente possa servir a nossa comunidade. Então, o nosso intuito, o nosso foco é esse, suprir a necessidade da nossa comunidade. Fazer a diferença. Fazer a diferença na nossa geração, que é o nosso tema. E até curso de mecânica a BASC promovia até um tempo atrás, né? Isso, a gente tinha um curso de mecânica, de autos, né? E a gente só parou porque teve algumas desistências, algumas dificuldades de espaço, mas a gente... Nesse próximo ano, a gente já está correndo atrás de parcerias, para que a gente possa ter esse curso. A gente tem pensado um curso de refrigeração e também de elétrica. Então, isso é sonhos que Deus tem colocado no nosso coração e a gente sabe, crê que Deus ele vai abençoar. Então, é isso que a gente tem buscado, para que a gente possa abençoar a nossa comunidade. E, Dinho, a gente sabe que a Associação Compaixão nasceu com esse desejo de servir, é um braço social, é uma ONG, né, reconhecida, né, oficializada, que tem seu CNPJ, né, sua conta, que a gente quer servir aquilo que a Bíblia chama de quarteto da vulnerabilidade. Sim. Aí a Bíblia fala muito de um quarteto, um grupo de pessoas que às vezes são marginalizados, que são viúvas, órfãos, o pobre e o estrangeiro. Em vista disso, eu creio que até você pode falar, a BASC, vamos falar, a igreja acolheu uma família de sírios, né, da guerra. Como é que foi esse processo aí? Como é que foi esse processo aí? Isso, a gente, na igreja, a gente junto, né, que é o trabalho da igreja para a comunidade, a gente recebeu uma família da Síria, questão da guerra lá, os refugiados, né? Então a gente junto com a igreja sentamos, uma direção de Deus, e essa família a gente recebeu com a casa montada, toda mobiliada, suprindo as necessidades deles. Então hoje eles estão alojados, estão sendo atendidos, servidos, acolhidos, né? Acolhidos com amor, em toda a necessidade que ser humano precisa, a gente tem buscado suprir essa necessidade. Então eu creio que isso é um privilégio que Deus nos dá de fazer valer aquilo que a Bíblia pede para a gente, né? Como cristão, como um povo escolhido por Ele, para que a gente possa verdadeiramente abençoar aqueles necessitados em todas as áreas. E, Dinho, fala um pouquinho, talvez para quem está em casa aí, como é que quem está em casa pode ajudar a nossa BASC? Porque é um trabalho, é um braço da igreja, mas é uma ONG, né, conhecida, que precisa de patrocínio, que precisa de recursos. Como é que pode ajudar quem está em casa? Então, a gente, primeiro de tudo, a gente faz um convite para você que está em casa e vocês que foram tocados no coração para servir de alguma maneira. A gente está aberto lá, tem o nosso endereço aí, eu creio que vai estar passando o nosso endereço embaixo aí para vocês, telefone, tudo. Então, vocês fazem uma visita primeiro para vocês conhecer o nosso trabalho, conhecer a equipe, conhecer as crianças, as famílias e... Tem todos os contatos aí. Aí vocês entram em contato com a gente precisa de voluntários, precisa de pessoas que possam estar indo lá. Profissionais, servir, né? Profissionais de todas as áreas a gente precisa. Então, você pode entrar em contato com a gente vai estar de braços abertos lá para acolher vocês, porque a gente entende que quando a gente se junta,
todo mundo fazendo sua parte, A a gente gente pode consegue fazer a diferença. atingir um ângulo maior e fazer a diferença totalmente. E antes da gente terminar, Dinho, antes do final, você que está em casa vai ficar com percepções, tem uma palavra voltada para o seu coração e eu creio que vai abençoar você e a sua família. Você vai acompanhar o Percepções. Qual a ideia que você tem sobre o amor? Essa palavra, ou quando nós dizemos, declaramos, eu te amo, e ouvimos da pessoa amada, ou queremos ouvir, eu também te amo. Ou dizemos, olha, eu amo o que eu faço, eu amo estar nesse lugar, eu te amo. A verdade é que com a mesma facilidade que nós estamos declarando, eu te amo, nós também estamos declarando, eu não amo mais, eu não te amo mais, ou aquela clássica, o amor acabou. Isso talvez seja porque nós não conhecemos de fato o que é amor de verdade. Nós não estamos sabendo o que essa palavra tão pequena e simples tem de grandeza e de profundidade. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nos faz uma declaração sobre o amor das mais profundas já escritas até hoje. Paulo, no começo desse capítulo, ele nos fala sobre a profundidade desse amor e ele nos fala que a motivação de tudo o que nós fazemos deve ser o amor. Ele diz, ainda que eu falasse em língua de anjos, de homens, ou ainda que eu tenha o dom de profecias, ou de saber todos os mistérios e conhecimento, ou ainda que eu dê aos pobres todos os meus bens, ou ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, Paulo fala de que nada valerá. Ou seja, ele nos ensina que tudo que nós fazemos, seja no nosso casamento, eu como marido, a minha esposa ou vice-versa, com os meus filhos, na minha vida profissional, na minha vida com Deus, a motivação de tudo que eu faço precisa e deve ser o amor. Na verdade, o que torna aquilo que fazemos grande, o que torna aquilo que nós fazemos prazeroso, é exatamente o quanto de amor nós colocamos naquilo. E Paulo continua nos dizendo que esse verdadeiro amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é invejoso. E ainda, ele diz que esse amor não é orgulhoso. E ele nos fala que o limite desse amor é: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Aí você fala assim, pastor, mas eu não aguento mais, está muito difícil, está muito pesado. Esse amor diz que tudo sofre, o amor verdadeiro, ele tudo suporta. Mas não vai mais mudar, a situação está muito difícil, eu já não sei mais o que fazer, eu perdi as minhas esperanças. O amor verdadeiro diz que o amor tudo sofre, tudo crê e ele também tudo espera. E aqui no final desse capítulo, Paulo nos fala assim, agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos de fé, nós temos que depositar toda a nossa fé em Deus, nós precisamos colocar a nossa esperança toda em Jesus, mas ele diz que o maior desses três é o amor. Só que nós só vamos conseguir vivenciar esse amor na sua totalidade se Deus for o dono da nossa vida. Porque 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ele não só tem amor para nos dar, Ele não somente é a fonte, mas Ele é o próprio amor. E se você colocar a sua vida nas mãos desse Deus, aí sim você vai poder viver esse amor. O amor que é capaz de mudar a sua vida, a sua história. Creia nisso. Deus te abençoe. Você que está em casa pode ajudar a BASC e vai aparecer aqui na tela o Facebook da BASC, o telefone e também você pode ser voluntário, você pode entrar em contato para conhecer, mas também você pode fazer uma contribuição financeira, está aparecendo aqui embaixo da tela a conta corrente da associação e o nosso desejo é estimular você a servir de alguma maneira. Eu creio que tem muita gente que pode contribuir com isso. Dinho, obrigado, viu, por esse tempo aqui. E poder bater esse papo aí, a gente falar um pouquinho da associação, que tem muitos sonhos, né? A gente tem muitos sonhos, né? Vocês têm grandes sonhos que a gente crê que está só engatinhando aquilo que a gente pode fazer nessa cidade. Isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer na nossa cidade, transformar, ter uma cidade melhor, consequentemente levar isso adiante. Muito legal. Eu quero indicar um livro para você que está em casa e que vai falar dessa questão da ação social, que se chama A Grande Lacuna, a omissão que compromete a missão, que é um livro tão interessante que fala que você pode fazer a diferença. Você que está em casa pode realmente fazer a diferença. Deus quer usar a sua vida, Ele tem um propósito para você.
Eu gostaria de orar com você que está em casa, abençoando a sua semana, para que seja uma semana abençoada em todos os sentidos. Eu queria fazer essa oração. Ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, cada telespectador que está acompanhando esse programa, e nós queremos pedir a Ti que o Senhor abençoe a casa dele, o Senhor abençoe a família, os filhos. Esse é o nosso desejo. Ó Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor derrame providência, provisão, cura física e emocional, e leve cada um dos telespectadores a experimentar uma semana e uma vida com excelência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos chegando ao final de mais um programa Viva com Excelência. E o nosso desejo é que você continue divulgando esse programa através das redes sociais, que está aparecendo aqui na tela. Toda semana esse programa vai estar no YouTube na íntegra para você divulgar para os seus amigos. Se você tiver talvez qualquer sugestão, você pode enviar um e-mail para o vivacoexcelencia@gmail.com, vivacoexcelencia@gmail.com. Também eu quero convidar você para estar conosco todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano, que é onde a Igreja Batista Bethesda se reúne. A gente quer repartir um pouquinho o que nós estamos recebendo lá e vai ser uma alegria muito grande receber você. Venha conhecer a nossa família. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa semana, Deus te abençoe, viva com excelência e até a semana que vem.